Eu quero começar esse domingo, essa manhã, falando ao teu coração. Eu sei que os céus têm algo para falar ao nosso coração nessa manhã, mas eu quero dizer o título dessa mensagem, não apenas como um título bonito que enfeita o cabeçalho de um documento no Word, mas eu desejo que esse título seja uma declaração de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém? Eu declaro em nome de Jesus que toda a turbulência que você possa estar vivendo nesse momento, ou que você está sentindo nesse momento, ela tem um destino, e um destino não é de morte, o destino não é de prejuízo, o destino é de te fazer crescer. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Toda turbulência tem um destino. Esse é o título da mensagem. Sabe, antes de nós lermos o texto, eu estava lembrando, enquanto escrevi essa mensagem, que alguns anos atrás eu havia ido para uma conferência em outro lugar do país, bem longe daqui, e eu tinha passado, eu acho que mais de 10 dias, quase 15 dias, 12, 13 dias, porque além da conferência estava organizando algumas coisas, tendo algumas reuniões, e eu sinceramente terminei aquela conferência que era para ser uma bênção na minha vida. Eu terminei aquela conferência atribulado. Alguém já viveu isso? Eu terminei aquela conferência assim, gente, cheio de frustração, cheio de insegurança, se quiser baixar um pouquinho aqui o meu retorno, pode ser. Cheio de problema, eu estava com raiva, eu estava indignado com Deus, sabe? Eu não estava legal com Deus. Olha só que crente esse pastor, gente. E eu subi no avião e as comissárias começaram a preparação e tal, e eu botei meu fone de ouvido e comecei a orar, uma oração meio com raiva, uma oração reclamando. Vou ter que confessar para você, eu fui muito Jó nesse momento. Alguém já leu o livro de Jó? Eu fui muito Jó nesse momento. E eu comecei a reclamar com Deus e dizer: Deus, por que as coisas não acontecem comigo? Deus, por que as coisas são tão difíceis comigo? Senhor, por que para os outros parece ser tão fácil e para mim é tão difícil? Senhor, por que parece que eu tenho que pagar preços tão altos nisso e naquilo? Não vou confessar para vocês também, é demais, né? É isso e aquilo outro, e funciona para os outros e para mim não. E eu estava reclamando dos meus problemas. O avião decolou e a gente já estava alto, em velocidade de cruzeiro, e depois de uns 40 minutos, mais ou menos, 40, 45 minutos de voo, o piloto, ele fala da cabine: olha, tripulação, preparar, não sei o quê, aqueles negócios que eles falam, né? E pediu para todo mundo afivelar os cintos, todo mundo se sentar, ligou os alertas e disse: olha, guardem os objetos pessoais, nós vamos enfrentar aqui uma tempestade, tem turbulência pela frente, então pode chacoalhar um pouco. É claro, ele falou daquela voz tranquila e macia deles que eles têm, sabe? Mas para quem não entende muito de aviação, ou quem sabe voa pouco, você já começa a dizer: meu Deus, o que vai acontecer agora? Agora, olhando vídeos na internet, a gente já sabe que turbulência não derruba um avião, mas, gente, é ruim estar no meio de uma turbulência, é ruim estar num negócio que está chacoalhando a não sei quantos mil metros de altitude. E eu estava ali, e eu continuei reclamando com o Senhor, e Senhor isso, e Senhor aquilo, e eu não aguento mais, e isso aqui não muda, e eu não sei o quê. E eu estava feroz com Deus, e daqui a pouco, gente, chegou na turbulência. E a turbulência começa aquelas de ladinho, sabe? Aquela de ladinho que vai dando um balancinho até gostoso. Eu disse: tá bom, vamos continuar aqui na minha oração de reclamação. E daqui a pouco o avião entra naquelas turbulências que caem. Não é que ele cai, mas ele desce muitos metros de altitude em poucos segundos. Sabe o que eu estou falando? E ele desceu, ele fez assim e todo mundo fez uou! E aí aquilo começou a bater um pavor e começou a tremer tudo. E aí começou a chacoalhar forte mesmo. O bagageiro abriu, caiu mala de pessoal. Aí aquela gritaria toda, criança chorando, aí daqui a pouco cai as máscaras porque ele desceu muito rápido, e eu disse: meu Deus do céu. E aí logo vocês já sabem que a minha oração mudou um pouquinho de motivo. Em poucos instantes a minha oração já era completamente diferente. Para quem não sabe, turbulência no ar é quando encontra esses ventos fortes, temperatura diferente, ele chacoalha, balança. Mas sabe, existe também turbulência na água. É quando ventos fortes agitam muito a superfície, causando grandes ondas. Mas sabe, na nossa vida também existe turbulência. E turbulência na nossa vida é esse momento de forte instabilidade, mudanças repentinas, crises, que tiram a nossa paz e que tiram o controle das nossas mãos.
Sabe, depois disso, vocês percebem que a minha oração mudou. E agora, depois de uma queda, depois nós ficamos sabendo de quase 300 metros, isso não é quase nada para um avião, 300 metros de um golpe só. Depois disso, a oração havia mudado. Não era mais Jesus, por que eu estou passando por isso? Jesus, muda isso, eu não aguento mais isso. A minha oração é: Jesus, eu te amo. Jesus, ninguém é mais importante do que o Senhor para mim. Jesus, não me deixa morrer, eu tenho filhos, o Senhor sabe. A nossa oração muda, né? É interessante como as turbulências da nossa vida fazem as nossas orações mudarem. É interessante como os desafios da nossa vida fazem a nossa percepção sobre as coisas mudarem. Eu descobri sinceramente que nós precisamos das turbulências para nos lembrar quem nós somos, para nos lembrar o que nós já temos e para nos lembrar quem continua no controle da nossa vida. Sabe, quando eu desci do avião, eu não estava mais chateado com Deus, eu não estava mais incomodado porque as coisas não estavam dando certo, eu estava só agradecido por estar vivo. Dizer: Senhor, obrigado, que viagem abençoada, mudou minha vida, mudou meu humor. Sabe, às vezes nós estamos tentando pedir, nós estamos pedindo para Deus por resultados nas nossas vidas, por que coisas aconteçam nas nossas vidas, para que pessoas façam o certo para nós. E Deus, ao invés de enviar esses resultados, Ele envia turbulências como resposta. E aquela turbulência, sinceramente, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque me fez perceber que a nossa percepção pode mudar simplesmente por aquilo que nós estamos vivendo. Sabe, em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós vamos encontrar uma história de uma turbulência. Não uma turbulência nos céus, mas uma turbulência nas águas. Não apenas uma turbulência nas águas, mas uma turbulência no coração de alguns rapazes que eram discípulos de Jesus. E eu quero ler essa história com você, você pode acompanhar comigo. Diz assim no versículo 35 de Marcos, capítulo 4. Certo dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Talvez você já conhece essa história, você já ouviu ela em diferentes versões, em diferentes contextos, mas deixa eu te explicar o seguinte. Fazia pouco tempo, muito pouco tempo, que Jesus havia chamado esses discípulos para serem seguidores dele. Esses meninos para se tornarem discípulos. Ou seja, eles recém estavam começando a sua jornada, a sua caminhada com Jesus e de entender quem Jesus era, o que Jesus ia fazer, quem de fato Jesus era naquele lugar. Enquanto Jesus fazia milagres com eles, entregava resultados para as pessoas, os discípulos estavam todos felizes, viam pães se multiplicando nas suas mãos, viam cegos agora vendo, viam pessoas que tinham problema nas pernas agora caminhando, pessoas com problemas de nascença agora totalmente curadas e restauradas, pessoas à margem da sociedade, reconectadas agora de novo à sociedade e às suas famílias. E os discípulos estavam encantados com aquilo que Jesus estava fazendo. Eles estavam vivendo um sonho. Meninos jovens, alguns adolescentes, que estavam vendo o maior dos maiores que pisou na terra, fazendo milagres, e eles participavam disso. Por onde Jesus ia, eles caminhavam atrás. Nas cidades que Jesus chegava, todos ficavam olhando, e obviamente não olhavam apenas para Jesus, olhavam para quem estava acompanhando Jesus. Então eles estavam vivendo o sonho das suas vidas. Enquanto Jesus ensinava para eles fé, coragem, ensinava sobre o reino de Deus, e quanto mais Jesus ensinava uma vida potente e extraordinária, esse tipo de vida que eu e você queremos ter, mais os discípulos queriam saber e conhecer. Agora,
O Mar da Galileia, eu já falei isso aqui, ele era conhecido e ainda é conhecido por um lugar extremamente instável. Literalmente, você pode olhar para o mar, o céu pode estar azul e o mar pode estar um espelho, uma piscina de calmo. Em alguns minutos, tudo muda, vem uma tempestade por cima das montanhas, os ventos batem contra o Mar da Galileia e aquilo vira uma tempestade, aquilo vira uma turbulência só. Era conhecido de todos, principalmente de pessoas mais experientes, com mais idade, como Jesus. Os discípulos eram novos. Quem cruzava o lago sempre sabia que estava exposto a tempestades repentinas, como o texto diz, de repente. Sabe, o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus sabia exatamente disso. Jesus já havia vivido muitas dessas tempestades. Agora, a grande pergunta, eu não sei se é a sua, mas a minha é para esse texto é: se Jesus sabia das tempestades, e se Jesus é Deus, como nós cremos que Ele é Deus, Ele sabia tudo o que ia acontecer, tudo o que estava acontecendo, por que Jesus faz esse tipo de coisa com alguém? Por que Deus dá esse tipo de experiência para alguém? Se Deus sabe tudo sobre a tua vida, se Deus sabe tudo sobre os teus negócios, tudo sobre a tua família, se Deus sabe tudo sobre os teus sonhos e desafios, por que Deus te faz passar por turbulências como essa? Que tipo de Deus é esse? Alguns de nós olhamos para Deus, com certeza sem conhecê-lo bastante, e dizemos: esse é um Deus mau, esse não é um Deus de amor, esse não é um Deus que nos ama de verdade, esse é um Deus injusto. Isso simplesmente vem porque nós não conhecemos Deus de verdade. Que tipo de Deus nos joga no meio de turbulências? Quando nós estamos precisando de um porto seguro, quando nós estamos precisando de descanso. Que tipo de Deus nos envia para turbulências? Quando nós estamos pedindo por respostas, por amor, por calma, por paz. Sabe, os discípulos, com a atitude que eles tiveram de deixar tudo para trás e seguir Jesus, eles estavam dizendo: Jesus, nós queremos viver coisas novas. Jesus, nós queremos ver uma mudança na nossa família, na nossa nação. Jesus, nós queremos ver a mudança em Israel, a nação deles. Jesus, nós queremos que tudo ao nosso redor mude. Jesus, nós queremos viver uma vida extraordinária. Jesus, nós queremos prosperar. Jesus, nós queremos que as coisas deem certo. Jesus, nós queremos reinar. Basicamente como nós pedimos a Deus. Senhor, nós queremos uma família que dê certo. Senhor, eu quero que os meus negócios deem certo. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu quero e eu preciso viver uma vida... Os kids hoje estão, né? É o 364, 365, pulou o 366. O 367. Jesus, eu quero viver algo novo na minha vida, é como nós pedimos a Deus. E quanto mais nós pedimos, parece que mais turbulenta fica a situação. Os discípulos estavam pedindo por resultados para suas famílias, para a sua vida, para o seu povo, mas o que eles estavam prestes a descobrir é a mesma coisa que eu e você tentamos negar muitas vezes na nossa vida. Que os resultados que duram de verdade, eles vêm através de turbulências. Por que Deus? Deus, por que nós não podemos ir direto aos resultados? Deus, direto à mudança. Deus, direto a uma vida melhor. Meu irmão, minha irmã, porque turbulências frequentemente são as ferramentas de Deus para nos prepararem para os seus resultados. Você nunca vai encontrar um diamante lapidado e brilhante e lindo e maravilhoso, cravado em cima de uma argola de ouro, quem sabe, todo lindo, maravilhoso, numa caixinha aveludada no meio do lodo. Você não encontra os diamantes dessa forma na natureza. Você encontra diamantes cravados no lodo, cravados em pedra, no meio de sujeira. Se você não tem um olho bom para entender, você acha que aquilo é uma pedra qualquer. Diamantes que estão na natureza, estão na vida, eles precisam de esforço, eles precisam de suor, eles precisam que alguém, inclusive, corra riscos para obtê-los. Então lapidar, então limpar, então remover sujeira, então remover as arestas, deixar o mais puro possível para que seja vendido por milhões na loja. É dessa forma, sabe? A minha e a sua vida funciona da mesma forma.
Muitas vezes nós queremos que Deus magicamente estale os dedos e mude a nossa realidade. Ele tem poder para isso, a Bíblia diz que tem. Mas esse não é o processo que Deus usa para lapidar a nossa vida. O processo que Deus usa para lapidar a nossa vida são as turbulências, são as tempestades. Porque tempestades são boas? Não! Tempestades provam o nosso caráter, provam o nosso coração e provam a nossa motivação. Deus não dá pérola a porcos. A Bíblia diz isso. Quando eu estou falando isso, eu não estou chamando ninguém aqui de porco. E a Bíblia também não estava chamando ninguém de porco quando usou essa expressão. O que a Bíblia está dizendo é que um porco, o animal porco que vive no meio do lodo, ele não consegue perceber aquilo que realmente é valioso. Certo? Ele precisa ser tirado daquele ambiente para conseguir perceber. Sabe, a grande pergunta que nós fazemos quando nós estamos no meio das turbulências, eu não sei você, mas é a pergunta que eu faço. Eu imagino que você faça a mesma ou alguma um pouco parecida. A pergunta é: como que eu vou conseguir passar por isso? Quando você está na frente do computador na segunda-feira, com os boletos espalhados, e você calcula e soma, e olha na conta e diz: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar conta? Ou quando você chega diante de um familiar, alguém querido, no hospital, e você chega na beira da cama e segura na cabeceira da cama e diz: Senhor, como que nós vamos sair disso aqui? Os médicos disseram que não há possibilidade, como que nós vamos fazer? Ou numa situação angustiante, de relacionamento, de brigas intermináveis, você chega no momento e você diz: Senhor, como que eu vou fazer? Eu não tenho mais jeito de mudar isso. A vida está turbulenta demais. Essa é a nossa pergunta: Senhor, como eu vou aguentar? Porque esse é o ponto. Quando nós suportamos o processo das turbulências e saímos do outro lado, aí nós estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. Talvez você está pensando: Will, eu já vivi turbulências e turbulências, eu entro numa, eu saio, eu entro noutra, eu saio, e eu nunca vivo isso. Deixa, nós já vamos chegar aí. Mas sabe, nós precisamos entender a primeira coisa para suportar e para responder essa pergunta: como eu faço para suportar isso? Nós precisamos entender o seguinte, que toda turbulência tem um propósito. Toda turbulência tem um propósito. As geradas por Deus têm o propósito de te fazer crescer e te dar aquilo que o teu coração sonha. A Bíblia diz isso. Tem o propósito de te amadurecer, de te preparar, de te construir. Há outras turbulências que nós mesmos geramos, mas elas também têm um propósito. Algumas delas é de te destruir. Algumas delas é de fazer o avião cair. Algumas delas é de fazer o barco cair. Mas nenhuma turbulência enviada pelos céus tem o objetivo de destruição. A Bíblia diz que Deus tem planos de bem e não de mal para a nossa vida. A Bíblia também diz que os sonhos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos sonhos, ao nosso próprio respeito. Deus não tem sonho de destruição, mas toda turbulência tem um propósito. Meu irmão, minha irmã, Deus está formando você, Deus está me formando, não apenas resolvendo os nossos problemas. Sabe, os discípulos estavam prestes a viver traição, dor, solidão. Você conhece a história, eles não conheciam. Talvez você leu na Bíblia, ou talvez você viu em filmes, ou talvez você simplesmente sabe. Os discípulos passaram por dor, por solidão. Alguns foram martirizados, todos foram mortos. Logo, eles seriam os agentes transformadores da história, usados por Deus. Sabe, Deus, através de Jesus, estava formando esses discípulos. Porque aquilo que eles iriam passar ali na frente, as turbulências que viriam, seriam muito maiores e muito mais pesadas, e chacoalhariam muito mais do que simplesmente uma tempestade em um barco. Sabe, essa turbulência era apenas o oleiro trabalhando no barro, moldando a vida de cada um dos discípulos. Nós estamos sempre dizendo para Deus: Deus, me muda. Não é assim que a gente fala? Deus, muda quem eu sou. Deus, é tão difícil eu conseguir deixar esse vício. Senhor, me muda, me transforma. É tão difícil eu conseguir deixar esse pecado. Deus, me muda, me ajuda, me transforma. Não é isso, gente? Gente, desculpa que hoje vai dar.
Nós estamos o tempo todo dizendo: Deus, muda o meu casamento, muda os meus relacionamentos. Deus, muda o jeito que eu consigo me comunicar com os meus filhos, não está dando certo. Senhor, muda a minha situação financeira. Deus, muda a situação na minha empresa. Deus, muda a situação na minha saúde, muda a minha vida. E Deus nos responde. Aí Deus olha e diz: ok, deixa para mim. Eu vou responder as tuas orações, Joãozinho, Mariazinha, com turbulência. Segura aí que aí vem. Não parece esquisito demais para um Deus? Não soa estranho demais para um Deus? Foi exatamente isso que Tozer, um pastor americano, que morreu na década de 60, um grande pastor, falou. Ele escreveu o seguinte: Deus nunca usa alguém grandemente sem antes prová-lo profundamente. Deus escolheu muitos homens e mulheres na Bíblia, e cada um deles é diferente um do outro. Nenhum deles tem características parecidas. Muitos deles não são nem contemporâneos, têm anos e anos e anos entre a vida e a morte de outro. Não tem coisas em comum, eles têm apenas uma coisa em comum. Todos os grandes homens e as grandes mulheres que Deus usou na Bíblia, Deus testou, provou e aprovou profundamente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você quer que Deus te use? Não foge da aprovação. Você quer que Deus te use? Não foge da turbulência. Você quer sair do outro lado? Não tenta sair enlouquecidamente. Aproveita o momento de turbulência para crescer, para amadurecer, para estar pronto. Ah, Will, essa não é aquilo que eu gostaria de ouvir hoje, mas é o que a Bíblia tem para nos dizer. Sabe, esse é um grande problema da nossa geração. A nossa geração é a geração que encontra e que tem maior acesso a conteúdo e informação no mundo. Não existiu uma geração que tem tanto acesso à informação como nós. Isso significa que tem informação boa e informação ruim. O que acontece é que a nossa vida, a gente vai se embaralhando, se perdendo. Em algum momento da história da jornada, a gente começa a acreditar que tem um caminho mais fácil, que tem um caminho mais leve, que tem um caminho mais simples de chegar a ter uma empresa bem-sucedida, que tem um caminho um pouco mais leve, que é mais simples, ter um relacionamento. Não existe, essa é a vida. As turbulências nos preparam para o resultado e não ao contrário. Sabe, Deus não está interessado em apenas entregar resultado para mim e para você, não sem antes confiar turbulências para a nossa vida. Sabe, antes de Deus confiar grandes responsabilidades para alguém, Deus deseja formar grandes pessoas. O problema é que às vezes a gente ainda não se tornou grandes pessoas e a gente quer grandes responsabilidades. E quando eu falo grandes pessoas, isso não significa você ser extremamente reconhecido, extremamente renomado, ou todo mundo conhecer o seu nome, saber o seu rosto. Não é sobre isso. Grandes pessoas trata de uma pessoa com um grande caráter, uma pessoa com princípios inabaláveis, uma pessoa que é firme na fé, custe o que custar, doa em quem doer. Uma pessoa grande, construída por Jesus, não se deixa intimidar pelas circunstâncias ao redor, não se deixa intimidar pelas circunstâncias materiais, pelas circunstâncias de relacionamento. Uma pessoa que é grande em Deus pode assumir grandes responsabilidades. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é desafiador. Eu não estou aqui batendo no peito e dizendo que eu consigo e eu já consegui. Eu não estou aqui batendo no peito e dizendo isso é muito fácil. Como é que você não tira de letra? Eu estou aqui dizendo para você, é difícil, é duro, é doloroso, é desafiador começar um negócio do zero e fazer com que esse negócio sustente a tua família. É desafiador, não é simples, não é fácil. É desafiador estar na universidade para ter um diploma. Não é simples, não é qualquer um que faz, é desafiador mudar de cidade, é desafiador mudar de estado, é desafiador vir para uma nova cultura, é desafiador se adaptar, é desafiador fazer amizades verdadeiras, é desafiador entrar num movimento de perdoar alguém, é muito desafiador.
Entrar no processo de chegar e dizer, eu preciso perdoar essa pessoa, porque está me consumindo, eu preciso mudar isso. É desafiador se adaptar a novas circunstâncias, em novos momentos da vida. É desafiador encontrar o seu lugar no meio de amizades, no meio de uma comunidade. É desafiador continuar amando a igreja depois de desilusões. É desafiador, mas é o chamado para viver. Eu amo essas frases quando a gente está passando por grandes desafios. Esses dias eu tô lutando com questões da minha saúde já há alguns meses, mas em nome de Jesus eu vou ter vitória, eu creio nisso. E eu estava compartilhando isso com um pastor na semana passada, e logo no começo eu disse, pastor, estou enfrentando isso, está muito desafiador. Pá. E ele olhou para mim e disse, Will, só fica doente quem está vivo. Aí você olha que é óbvio, tem que estar vivo para sofrer desafio. Tem que estar vivo respirando para ter dores. Só que a dor nos faz crescer, o desafio nos impulsiona mais longe. É por isso que eu e você estamos vivos. Eu acredito que cada passo da nossa jornada, em cada passo, Deus está nos mudando. Deus está nos construindo. A cada remada mais para dentro da turbulência, Deus está nos amadurecendo. A cada remada com fé para o desconhecido, Deus está nos fazendo crescer. Alguém crê comigo, pelo amor de Deus? Sabe, Deus só dá turbulências para quem Ele quer dar resultado, meu irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. E esse é o ponto que eu queria chegar também. Só alcança os resultados quem resiste à turbulência até o fim. Não quem entra e sai. Quem coloca um pezinho e experimenta. Aí a água está fria, vou sair. Vou esperar a próxima turbulência para tentar. Aí a outra, o vento está muito frio, está muito forte, vou sair. Aí não, vou tentar esse aqui. Não, esse aqui ficou muito calor, vou sair também. Sempre que nós evitamos passar por uma turbulência, nós evitamos o nosso próprio crescimento. Sempre que evitamos passar por uma turbulência, nós adiamos o próximo nível. Eu não sei você, mas eu estou cansado de adiar o próximo nível. Só alcança os resultados quem resiste à turbulência até o fim. Meu irmão, minha irmã, Deus tem resultado para você, eu creio nisso. Deus tem transformação para você, eu creio nisso. Deus tem uma nova vida para você, uma nova chance para você, eu creio nisso. Mas você vai precisar atravessar essa turbulência primeiro. Não tem jeito, tem que atravessar. Então deixa eu te dar um conselho pastoral, mas também de amigo. Para de amaldiçoar as tuas turbulências. Para de amaldiçoar aquilo que às vezes te faz chorar, quem sabe. Porque você pode estar amaldiçoando a ferramenta que Deus escolheu para te dar os resultados que você pediu. Começa a celebrar as turbulências. Glória a Deus! Você consegue pensar aí na turbulência que você está passando aí agora? Agora, pensa aí, 2 segundos. 1, 2. Você consegue dar um nome para ela na tua cabeça? Tem que resumir, bem resumido assim. Tem que ser uma palavra só. Você consegue? Te dá 5 segundos. 1, 2, 3. Conseguiu? Pensou nela? Agora fecha os teus olhos. Levanta a cabeça para cima. Ninguém está te vendo, nem eu. Até eu estou de olho fechado, não quero ver o papo aqui embaixo. Levanta. Agora pensa nessa turbulência. E no 3 você vai dizer glória a Deus comigo. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus por essa turbulência. Glória a Deus por esse desafio. Glória a Deus por essa muralha. Glória a Deus por poder enfrentar isso. Se Deus mandou turbulências ao invés de resultado, é porque eu ainda preciso de turbulência e eu não estou pronto para o resultado. Meu irmão, tem algo poderoso quando você entende que você não está sozinho na turbulência. Isso é outra coisa que nós precisamos aprender. Toda turbulência que Jesus traz, Ele se encarrega pessoalmente de estar junto. E essa é a diferença, isso faz toda a diferença. Toda turbulência tem uma presença, e é a presença de Jesus. Jesus pode estar em silêncio na tua vida, mas Jesus nunca vai estar ausente.
Jesus pode estar em silêncio, você pode não estar ouvindo nada, ruído de nada, barulho de ninguém se mexendo no barco, você não vê, você escuta um silêncio absoluto, mas isso não significa que Jesus virou as costas para você. Nós precisamos ser mais cristãos nessa maneira de pensar e crer mais na Bíblia e no que ela diz, do que aquilo que nós estamos pensando naquele momento, porque aquilo que nós pensamos num momento de dor, de crise, de balanço, de atmosfera mudando, eu estou sozinho, o Senhor não está comigo, Ele me abandonou, porque o Senhor virou as costas para mim, enquanto a Bíblia está dizendo que Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, eu estarei com você até o fim dos tempos, eu estarei com você até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você notou, o seu tempo não acabou, Ele continua com você. No meio dos desafios, nós sempre nos sentimos sozinhos, sempre. E sabe, o diabo usa isso, Satanás usa isso. Usa esse sentimento de solidão para dizer que você está sozinho mesmo. Viu? Quando você estava bem na vida, o fulano, o ciclano e o beltrano estavam contigo. Agora que as coisas pioraram, todo mundo se afastou. Viu? Você está sozinho mesmo. Porque você não merece ter ninguém mesmo. E o diabo começa a falar no nosso ouvido, e a gente começa a acreditar mais na voz dos inimigos, na voz do inimigo da nossa alma, na nossa voz interna, do que na voz da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, ela é fiel, ela se cumpre ano após ano, sequência após sequência, porque Ele é fiel, não muda. A nossa natureza às vezes grita mais alto, como se fosse uma desculpa para a gente não entrar em turbulência. Mestre, nós vamos morrer. Mestre, Mestre, o Senhor não se importa conosco. É o que os discípulos disseram. Nós estamos sozinhos, o Senhor não se importa. O que nós nos esquecemos com facilidade é que Deus nunca nos deixa, Deus nunca foge de nós quando as turbulências são grandes. Eu não sei o que você procura quando as turbulências estão grandes na tua vida. Eu procuro a Bíblia. Meus problemas. E eu amo ler alguns salmos, alguns provérbios, mas eu gosto principalmente de alguns salmos, onde eu sei que o escritor dos salmos estava passando por dias terríveis, dias difíceis, porque eu sei que ele vai escrever da alma dele, uma alma que está parecida com a minha naquele momento. E o Salmo 139, versículo 7 até o 10, o salmista, em um momento de crise e ao mesmo tempo de entrega completa e de rendição total da sua vida aos céus, ele diz: onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Não tem lugar em que os nossos problemas podem nos esconder da presença de Deus. Não tem lugar onde os desafios da nossa vida podem nos ocultar da presença de Deus. Não tem dor suficiente no mundo que pode nos esconder da presença gloriosa de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que nada nesse mundo, nem em outro mundo, nem no porvir, nem no futuro, nem as coisas naturais, nem as sobrenaturais, sejam elas anjos, sejam elas demônios, principados, nem a dor, nem a guerra, nem a fome, pode nos afastar do amor de Deus que é nosso por causa de Cristo Jesus. Ele continua no teu barco. Ele continua no teu barco. Sabe, eu não sei você, mas eu queria muito que os discípulos tivessem feito uma pergunta para Jesus nesse momento, ou quem sabe depois que esse momento passasse, depois que eles parassem de tremer um pouco de medo. Mas eu queria muito que eles tivessem perguntado: Jesus, como é que o Senhor consegue dormir, colocar a cabeça em uma almofada e dormir no meio dessa tempestade? Você não queria perguntar isso? Eu queria perguntar isso para Jesus. Jesus, como é que o Senhor conseguia? O mar jogando água, o vento fazendo, todo mundo gritando desesperado, um desespero. Como que o Senhor conseguia dormir de
descansar no meio de tudo isso. Eu não sei qual seria a resposta de Jesus, mas lendo um pouco da Bíblia, eu suponho que a resposta de Jesus seria algo do tipo, sabe, é que eu já sei o resultado disso, é que eu já conheço o resultado dessas turbulências, é porque fui eu que preparei ela para cada um de vocês, então não me preocupa, porque eu sei aonde vai acabar. Talvez o teu coração, meu irmão, minha irmã, esteja preocupado hoje, por saber aonde eu vou terminar, como que essa turbulência vai terminar na minha vida, o que vai acontecer comigo depois disso, qual vai ser o meu estado depois disso, quais coisas vão estar quebradas, arruinadas e destruídas, qual vai ser o resultado da tempestade, quando o dia amanhecer, quais vão ser os cacos quebrados pela beira da praia, os pedaços de barco, os pedaços da minha vida, os pedaços do meu relacionamento, os pedaços da minha empresa, os pedaços do meu sonho. Talvez você está preocupado com isso, mas deixa eu falar uma coisa, olha para o lado, olha que Jesus está descansando, calmo e tranquilo do teu lado, porque Ele escolheu entrar nesse barco. Você acha que Ele ia entrar num barco que o resultado ia ser um desastre? É claro que não, Ele já conhece o resultado, a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, meu irmão, minha irmã, Ele já sabe o resultado dessa tempestade na tua vida, por isso tenha fé, creia, confie naquele que te salvou, naquele que te resgatou, naquele que te deu uma família, naquele que está te dando uma nova oportunidade, uma nova vida, porque Ele nunca trouxe destruição para ninguém, Ele sempre trouxe salvação, prosperidade, integridade, relacionamento. Ele sempre foi esse tipo de Deus. Jesus já sabe o resultado final da tua turbulência. Relaxa, descansa, só fica doente quem está vivo, só passa por turbulência quem está vivo, só sente medo quem está vivo, só arrepia os pelinhos do braço quem está vivo. Você está vivo porque o Senhor te deu vida, porque Ele está te sustentando até aqui. Já tentaram te destruir, não tentaram? Já tentaram te derrubar, não tentaram? Já tentaram puxar o tapete debaixo dos seus pés, não tentaram? Eu sei que doeu, eu sei que magoou, eu sei que foi difícil, eu sei que feriu, mas você está aí, não está? Que Jesus sempre esteve com você. Não era para você estar aqui, não era para eu estar aqui, mas Ele sempre esteve conosco. Deixa eu te falar uma coisa, não permita que as turbulências te ceguem, porque as turbulências fazem isso, elas nos cegam. O medo faz isso com a gente, ele nos cega, não permite que a gente veja o racional, o óbvio, aquilo que está do nosso lado. Você precisa continuar enxergando que Jesus está no teu barco. Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, ele escreveu o seguinte: as provações ensinam não apenas a conhecer, mas também a experimentar a palavra de Deus. As provações não apenas ensinam, mas também nos fazem experimentar a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a palavra de Deus não é algo para você aprender apenas, não é algo para você ler apenas, é algo que os céus desejam que você experimente, que você experimente a boa e agradável vontade de Deus. Sabe, até aquele dia os discípulos conheciam a Jesus, sabiam, ouviam, mas naquela noite eles experimentaram Jesus. Eles descobriram que Jesus faz milagres em terra, mas também governa os ventos e o mar. Você talvez hoje está aqui e você precisa despertar para algo que os céus estão te mostrando. Você já viu Deus fazendo milagre na tua vida, mas Ele não é dono apenas desse tipo de milagre. Ele é dono dos céus, da terra, debaixo da terra, do vento, das riquezas. Ele governa sobre tudo. Não tem doença que tem um poder maior do que o poder de Deus. Não tem morte que é mais poderosa do que o poder de Jesus, porque Ele foi às profundezas do inferno resgatar a chave da morte do inferno. Nem isso o inferno tem contra você. Ele tem o poder. E eu e você precisamos entender tudo isso, entender que toda turbulência tem um destino, meu irmão, minha irmã. Toda turbulência tem um destino. Você acha que Jesus disse para os discípulos: ei, vamos ali dar uma voltinha nesse lago, eu quero chacoalhar um pouquinho com o corpo de vocês,
eu quero molhar um pouquinho vocês, porque esse é o meu objetivo? É claro que não. O objetivo, o texto diz, era chegar na outra margem. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber o que tem depois na outra margem. Sabe, Deus deseja nos levar para outra margem da nossa vida. Nessa margem, quem sabe, você já experimentou coisas com Deus, você já teve experiências com Deus, ou talvez você nunca teve experiência nenhuma com Deus, mas não importa em qual desses dois grupos você está, você precisa entender uma coisa, e eu preciso entender uma coisa, que Deus sempre terá uma nova margem para recomeçar a nossa história, e na nova margem tem mais poder, na nova margem tem mais fé, na nova margem tem mais unção, na nova margem tem mais prosperidade, na nova margem tem mais vida, na nova margem tem mais relacionamento, tem mais intimidade, tem mais profundidade, tem mais palavra, tem mais Deus na nova margem. O objetivo era outra margem. Sempre tem um propósito. A turbulência não é o destino final. Meu irmão, deixa eu falar isso. A turbulência não é o teu final. Eu sei que o Espírito Santo me fala que quando eu comecei essa mensagem a falar sobre turbulência, você falou ou pensou no seu coração, você disse: isso é porque você não sabe que eu vivo de turbulência em turbulência há anos na minha vida, e eu nunca vejo luz nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa, eu posso não saber, mas o Espírito Santo sabe. Deus sabe. Deixa eu te falar uma coisa, a turbulência não é o teu final, não é o teu destino. Tem um destino depois da turbulência, são as outras margens. O que está te fazendo chorar hoje, meu irmão, minha irmã, não é o teu final, não vai ser o teu fim. É apenas Deus trabalhando em você, te moldando. Lembra disso? Jesus estava empenhado em transformar meninos em homens, meninos simples em homens que transformariam a história. Jesus, deixa eu falar isso com amor no coração, a gente precisa pregar isso. Jesus não morreu numa cruz para resolver os teus problemas. Jesus morreu numa cruz para salvar a tua alma. Ah, mas Jesus não me ajuda. Ajuda, Ele faz. Mas Ele não morreu numa cruz com o objetivo de resolver os teus problemas. Ele não fez isso. Ele fez para fazer aquilo que eu e você não podíamos fazer. Jesus estava empenhado em transformar meninos em grandes homens, para viverem grandes desafios, porque um grande resultado sempre requer grandes desafios. Meu irmão, deixa eu te falar isso, o tamanho do sonho que você está sonhando será proporcional ao tamanho da turbulência que Jesus vai te colocar. Você consegue dizer amém ainda para isso? Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o tamanho do teu sonho vai ser, o tamanho da tua turbulência vai ser proporcional ao tamanho do sonho que você está pedindo, você consegue ainda dizer: Senhor, obrigado pela turbulência, porque eu sei que é ela que me faz crescer. Senhor, obrigado pela dor, porque a dor me faz crescer, a dor me faz amadurecer. Meu irmão, minha irmã, não precisa levantar a mão, mas você já foi traído aqui por uma pessoa, por familiares? Muitas pessoas, se não a grande maioria, já foi traído de uma forma ou de outra. Doeu ou não doeu? Dói, não dói? Agora, essa dor, ela teve um resultado. Eu garanto que essa dor protege agora o teu coração e a forma como ela aconteceu, de que você se entregue tão fácil a pessoas. A dor que Deus nos dá prepara o nosso coração e a nossa alma para nos proteger para o próximo passo. Aquilo que vivemos no passado pode ter parecido enorme, mas aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, é ainda maior do que as dores do passado. Não necessariamente dores maiores, mas sonhos maiores, passos maiores, alturas maiores, níveis maiores. A gente vive uma vida hoje em dia que a gente nega a dor. Eu não quero sentir dor, não a dor. Toda dor é ruim, nem toda dor é ruim. Há dores que nos potencializam para o futuro. Sabe, muitas pessoas acreditam que vivem dentro de turbulências, mas não se sentem avançando, não sentem que nunca chega o momento
da outra margem sentem que nunca chega o momento do céu clarear e do sol brilhar. Na verdade, talvez se você sente isso, você precisa apenas enxergar algo que você não está enxergando. Que quem sabe você não está entrando dentro de uma turbulência, você não está abraçando uma turbulência como algo dado por Deus para te fazer crescer. Você apenas olha ela vindo, ela chegando de longe, e você diz: eita, vou fugir, vou esperar a próxima que seja mais leve. Como eu mostrei antes, como eu disse antes, às vezes a gente experimenta uma água fria e diz: eita, não vou querer. Mas na nossa cabeça a gente já viveu ela. Não, você botou o dedão para dentro da água e viu que estava frio. Mas já foi pesado. Então, às vezes nós não vivemos a turbulência, nós evitamos ela. Nós criamos barreira no nosso coração para não viver turbulências. Eu conheço pessoas, eu sei que você também conhece, que evitam qualquer tipo de coisa que pareça com discussão. Às vezes nem é uma discussão, às vezes é só uma conversa. Ele diz: olha, eu não acredito desse jeito, eu acho que talvez esse não é o melhor jeito de pensar. Você não conhece pessoas que fogem até desse tipo de coisa? E aí a pessoa diz: não, eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para fugir de uma também. Deixa eu te falar uma coisa, tem lutas que você tem que lutar mesmo, irmão. Sabe, a Bíblia não nos ensina a ser os briguentos da fé, mas a Bíblia nos ensina a ser valentes, corajosos, que não recuam porque tem uma espada na frente, que não recuam porque tem um exército na frente, porque sabe que por trás da nossa vida está a mão do Senhor dos exércitos, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é o meu Deus, que é o teu Deus. Não recua, vai à frente. Talvez você veio aqui para ouvir essa palavra, você está pedindo uma resposta para Deus. Eu estou te dando a resposta da parte de Deus: avança. Pega a tua espada, pega a tua Bíblia, pega a tua couraça da justiça, pega os sonhos que Deus te deu, pega a promessa que Deus te deu, coloca tudo na tua armadura e avança. Vai ter espada para tudo quanto é lado, vai ter turbulência para tudo quanto é lado. Isso não significa que Deus não está com você. Ele fará os teus pés tão rápidos e velozes como o da corça, a Bíblia diz. Você vai correr, inimigo nenhum vai te abalar. Sabe, para você que pensa que você já está nesse processo há muito tempo, deixa eu te dizer isso: o processo de Deus consiste em entrar no barco, atravessar a turbulência, continuar remando em fé até chegar na praia do outro lado. Esse é o processo todo. Se você impedir no meio, você volta tudo, e você vai precisar de mais um. Enquanto você impedir no meio, o processo de cura de traumas, enquanto você não se abrir para que o Senhor transforme a tua vida e te faça perdoar a pessoa que te feriu, sabe, você precisa fazer isso. É doloroso, mas esse é o processo. Isso é continuar remando em fé, ainda que você veja uma tempestade na tua frente. E isso significa continuar remando em fé, dizendo: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, está dureza, Senhor, não está fácil não. Você está chorando, mas você está remando. Você está sofrendo, mas você está remando. Mas Senhor, eu creio em Ti, porque a Tua palavra diz que se eu confiar em Ti e os meus planos estiverem todos em confiança ao Senhor, dará certo. Senhor, eu continuo remando ainda que doa. Senhor, eu continuo avançando para dentro da tempestade, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que meu corpo esteja sentindo, ainda que outros ao meu redor digam: para de remar, olha a tempestade. Senhor, eu sei que essa turbulência é para me fazer crescer, é para me fazer subir de nível. Senhor, eu creio em Ti, e eu continuo remando, e vai ter um momento, vai chegar uma hora que você vai abrir os teus olhos, não mais os olhos da fé, mas os teus olhos naturais, e você vai ver a presença de Jesus te guiando para a luz, te guiando para outra margem, porque há outra margem para você, há outra margem, igreja Soul. Sabe, abandonar as turbulências com Jesus no barco não é apenas abandonar o teu futuro. Abandonar as turbulências com Jesus no barco é abandonar a tua fé nele, a tua confiança nele. Continua, vai dar certo. Não porque eu acho, mas porque a Bíblia garante. Gostaria de te convidar a ficar em pé. Enquanto você fica em pé, eu quero te contar sobre algo que Charles Spurgeon disse.
Charles Spurgeon foi um grande pregador do Evangelho, se não um dos maiores pregadores do Evangelho. Pregadores até hoje, inclusive eu, nos inspiramos em Charles Spurgeon e na obra que Deus fez na vida dele através dele. Foi um homem que ganhou milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas para Jesus. Só que Charles Spurgeon foi um homem que sofreu por quase a maioria dos anos da sua vida por enfermidades, doenças graves e severas. Ele seguiu anunciando Jesus. Charles Spurgeon foi um homem que sofreu severamente de depressão, uma depressão terrível, avassaladora. Ele escreve em várias cartas, um enorme sofrimento, dia após dia. Mas esse mesmo Charles Spurgeon um dia escreveu: eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha dos séculos, que é Jesus. Você entende a profundidade disso? Na minha dor, na minha angústia, nas minhas turbulências, eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha dos séculos, que é Jesus. Gente, Jesus não nos prometeu uma vida fácil no mundo, uma vida sem dor, mas Ele também prometeu uma vida feliz, uma vida plena, uma vida cheia. Mas tem uma coisa que Jesus prometeu, que Ele estaria conosco, acontecesse o que acontecesse, fosse o que fosse, Ele estaria conosco. Essa rocha que é Jesus, talvez hoje precisa voltar a ser a rocha dos teus pés, uma âncora firme, como a Bíblia diz, que segura a nossa vida, que segura e sustenta o barco da nossa vida. Talvez você já conhece Jesus há muito tempo, já caminha com Jesus há muito tempo, mas hoje essa mensagem veio para relembrar o teu coração que as turbulências da tua vida não têm poder para derrubar a tua vida, para destruir a tua vida, para acabar com o teu ministério, para acabar com o teu chamado. Volta para o teu chamado, volta para o teu ministério, volta para Jesus. Eu quero orar pela tua vida hoje. Será que você pode fechar os teus olhos? Se você deseja hoje dizer isso ao céu: Senhor, eu desejo voltar a confiar em Ti, voltar a deixar de olhar para as ondas, para a turbulência, e voltar a enxergar aquele que é o autor e consumador da minha fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje por cada um dos meus irmãos hoje, Pai. Pai, Tu vês todos esses corações entregues, Tu vê o meu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que sabemos que em algum momento da nossa trajetória o medo tomou conta da nossa vida, o medo tomou conta dos nossos dias, Senhor. A insegurança pelo futuro, o medo de não conseguir, o medo de não conseguir avançar, o medo de não conseguir continuar. Pai, em nome de Jesus, hoje nós declaramos que Tu és o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Senhor, nós declaramos que voltamos a Te ver no nosso barco, nós declaramos que voltamos a Te ver, Senhor, no meio da turbulência. Nós declaramos que estamos apegados e firmes a Ti. Vamos lá, igreja, diga isso ao Senhor, ore ao Senhor. Essa é a tua oração, não pode ser apenas a minha. Senhor, nós entregamos a nossa vida para Ti, entregamos o nosso coração, entregamos, Senhor Jesus, as nossas angústias, o nosso medo. Hoje, Pai, desejamos abraçar as turbulências da nossa vida. Se hoje você é uma dessas pessoas que está dizendo: Senhor, eu quero abraçar a turbulência que o Senhor está me colocando, levanta bem alto as tuas mãos, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço fé, Senhor, eu Te peço ousadia e coragem do Teu Espírito. Eu Te peço, Senhor, ousadia, fé. Senhor, eu Te peço que arranque todo medo. Eu Te peço, Senhor,